Hent era um aventureiro meio tapado que foi devorado por um dragão e acabou virando um esqueleto zumbi. Porém, quando uma cientista gata diz pra ele que pode voltar ao normal se continuar subindo de nível, ele começa a detonar monstros pra virar humano de novo e, quem sabe, detonar ela também. Tudo começa numa manhã quando Hent acorda cedo para procurar trabalho na Guilda dos Aventureiros, mas depois de olhar os trabalhos ruins pendurados na parede, ele percebe que é melhor deixar isso para os imigrantes ilegais. Aí ele resolve tentar a sorte no labirinto, onde costuma ir para ganhar um dinheiro rápido. Mas nesse dia, Hent acaba descobrindo uma passagem inexplorada, o que deixa ele animado porque pode encontrar uns tesouros inesperados. Hent decide guardar a novidade só para ele, já que não quer dividir o saque com a guilda. Quando o idiota esperançoso entra numa sala, dá de cara com um dragão lendário e acaba se borrando de medo. No segundo seguinte, o Predador Supremo ataca Hent, destruindo todos os sonhos e esperanças dele de virar um aventureiro de Rank S. Várias horas depois, Hent acorda em choque por ter sobrevivido ao ataque do dragão. Nesse momento, ele vê seu reflexo em um lago e percebe que virou um esqueleto morto-vivo. Em pânico, Hent decide voltar para casa para tentar achar uma cura, mas logo percebe que seria capturado na hora por parecer uma decoração de Halloween. Desesperado por ajuda, Hent vaga pelo labirinto até ser recebido por um esqueleto com intenções assassinas. Ele até tenta levantar a espada para atacar, mas o peso faz ele cair no chão. Sem opções e morrendo de medo, Hent ativa sua energia espiritual, o que, surpreendentemente, lhe dá força suficiente para levantar a espada e destruir o magrelo. Quando o esqueleto começa a brilhar, o corpo de Hent absorve parte dessa luz, e ele percebe que agora está mais forte do que antes. Ele então se lembra que a cientista gata da cidade, Lorraine, uma vez lhe disse que monstros de baixo nível como esqueletos podem evoluir e se transformar em ghouls poderosos se destruírem outros monstros, um processo chamado de evolução existencial. Como os ghouls são mais parecidos com humanos, Hent decide passar pela evolução existencial para poder voltar à cidade e pedir ajuda a Lorraine. No dia seguinte, a notícia sobre o desaparecimento de Hent começa a se espalhar pela guilda, deixando seus colegas aventureiros e a recepcionista da guilda, Sheila, preocupados com ele. Enquanto isso, dentro do labirinto, Hent comete um verdadeiro genocídio de monstros, e depois de eliminar um último slime, seu corpo começa a brilhar e ele se transforma em um ghoul. Ao notar os músculos escuros em seu corpo, Hent fica animado para se esforçar ainda mais. Assim, poderá se tornar um monstro de nível mais alto, capaz de se camuflar entre os humanos. Ao tentar mexer a boca para se comunicar, Hent percebe que vai precisar de muita prática, porque ele soa como um zumbi de The Last of Us. Segundos depois, Hent derrota 2 goblins e conclui que está muito mais forte do que quando era humano. Em outra parte do labirinto, uma aventureira novata chamada Rina derrota um esqueleto enquanto Hent observa de canto. Quando ele está prestes a pedir o Instagram da garota, percebe que parece um personagem de Tokyo Ghoul feito no Microsoft Paint, então decide apenas observá-la de longe. Nesse momento, Rina é surpreendida por um esqueleto que está prestes a atacá-la, mas Hent aparece para salvá-la. Depois de derrotar o esqueleto, ele tenta conversar com Rina, mas quando ela grita para ele ficar longe, ele joga a espada no chão e levanta as mãos em sinal de rendição. Nesse momento, Rina percebe que Hent não quer fazer mal a ela, então relaxa um pouco e tenta entender o que ele está dizendo. Depois de descobrir que ele é um aventureiro morto-vivo, Rina pergunta a Hent se ela pode ir embora. Hent garante a ela que não vai machucá-la, mas implora para que ela lhe arrume algumas roupas para que ele possa voltar para casa. Para mostrar que é um homem honesto, Hent coloca uma bolsa de moedas no chão e diz para Rina ficar com o troco. Ela concorda, prometendo voltar já que ele salvou sua vida, e sai do labirinto sem dar as costas para ele. Algumas horas depois, Rina retorna com uma sacola de roupas, e Hent fica surpreso por ela não tê-lo denunciado para a guilda. Ao conferir as roupas, Hent começa a chorar de felicidade porque Rina trouxe roupas que vão transformá-lo em Darth Vader. Para completar o visual, Rina dá uma máscara para Hent, mas depois de colocá-la, Hent percebe que é uma máscara amaldiçoada que fica presa permanentemente ao rosto. Sentindo-se culpada, Rina pede desculpas ao Hent, que está prestes a fazer um carinho nela para consolá-la, mas de repente recua, acreditando que Rina não gostaria de ser pocada por um bife bem passado como ele. No entanto, Rina segura a mão dele e diz a Hent que não tem mais medo dele, porque agora sabe que ele é um homem bom. Depois disso, os dois voltam para Malte de carruagem, onde Rina anuncia seu plano de ajudar Hent por toda a vida, já que ele salvou a vida dela. No entanto, assim que eles entram na cidade, Hent desaparece da vida de Rina como seu pai desapareceu da sua.
Observando-a de longe, Randy pensa que é melhor eles se separarem, porque se Hina for pega com ele, ela terá problemas por trazer um monstro para dentro da cidade. Mais tarde naquela noite, Randy chega à casa de Lauren e a acorda para mostrar seu corpo de ghoul. Chocada com isso, Lauren pergunta a Randy o que diabos aconteceu com ele. Depois de saber o que aconteceu, Lauren diz a Randy que nunca ouviu falar de um caso tão peculiar quanto o dele. Depois de dizer a Randy que não teria acreditado nele se ele não parecesse um churrasco passado do ponto, Lorraine pergunta se o dragão ainda está dentro do labirinto. Balançando a cabeça, Randy admite para si mesmo que Lorraine é impressionante por não surtar com o estado atual dele, mesmo que esteja sendo tratado mais como um rato de laboratório do que como um amigo. Lorraine então pergunta a Randy se ele ainda é a mesma pessoa que era antes de morrer, e Randy pensa consigo mesmo que, embora suas memórias estejam intactas, ele não pode ter certeza de que ainda é o mesmo velho Randy. Ao compartilhar isso com Lorraine, ela diz que isso é algo que ele diria. Ela então pergunta a Randy o que ele quer fazer da vida daqui pra frente, e ele responde que quer continuar vivendo como aventureiro porque seu sonho de vida é se tornar um aventureiro de Rank S. No entanto, como ele não pode ir até uma guilda parecendo um zumbi fugitivo de The Walking Dead, ele pede para Lorraine pegar missões para ele. Lorraine concorda, até mesmo oferecendo um lugar para Randy ficar. Mas então a presidente peituda diz a Randy que, em troca, ela quer explorar o corpo dele. Randy pergunta cautelosamente a Lorraine se ela vai dissecá-lo como um sapo, mas ela garante que só quer ver a carne dele de vez em quando, para fins científicos, é claro. Após o acordo, Lorraine se despede e volta com 2 sacos enormes de moedas, o que deixa um fracassado duro como ele completamente chocado. Lorraine então revela que, como o fluido de slime dele era de alta qualidade, ela vendeu diretamente para lojas de beleza para que fosse usado em tratamentos estéticos. Depois de aceitar o dinheiro, Randy decide visitar um ferreiro para conseguir uma nova arma. No entanto, no caminho, ele percebe que todos estão olhando para ele com aquele olhar de lado bombástico, então rapidamente cobre o rosto e começa a andar mais rápido. Ao chegar na loja, Randy é recebido pela ferreira, que fica bastante chocada com sua aparência. Randy pede desculpas por molhar o chão dela com seu gotejamento, então a educada senhora o tranquiliza dizendo para não se preocupar. Ele então mostra à ferreira sua espada arruinada, e ela diz que, olhando todos os amassados, o usuário parece ser habilidoso em divindade, mana e magia espiritual. Isso deixa a ferreira perplexa, já que é extremamente raro alguém ser abençoado com os 3 tipos de magia. Então, em resposta, Randy pede para a senhora manter isso em segredo, e depois de prometer a ele, ela diz que seu marido, Klopp, é perfeccionista, então vai levar um tempo para preparar a espada, e ele pode até chamar Randy para fazer alguns testes. Randy garante a Madame Melões Redondos que não se importa e pede para ela entrar em contato com Lorraine, a erudita, o que a surpreende mais uma vez. Enquanto isso, Lorraine está ocupada estudando mais sobre ghouls e descobre que eles são fortes, conseguem sobreviver à decapitação e, o mais divertido, adoram comer humanos. Isso faz Lorraine se perguntar se deveria pedir para Randy comer seus bolos como Randy. Após ler mais, ela descobre que humanos que se transformam em ghouls perdem toda a sua humanidade, o que a faz perceber que Randy é um caso incrivelmente especial. No entanto, isso também deixa Lorraine profundamente dividida, já que ela ainda não tem certeza se a versão dele como morto-vivo é a mesma que sua versão humana. Isso faz com que ela se lembre do primeiro encontro deles, quando ela estava apenas começando como aventureira. Um homem se aproximou dela, perguntando se ela estava indo para a Floresta Azul, e quando ela assentiu nervosamente, ele a apresentou a Randy e pediu para ele carregar toda a bagagem. Como o homem estava insistindo tanto, Lorraine concordou sem pensar muito, já que sua vida sempre tinha sido entediante e previsível. Mesmo quando recebeu o título de professora mais jovem e renomada, Lorraine não sentiu nada de especial em seu coração, então decidiu deixar sua antiga vida para trás e começar uma carreira como aventureira na nação de Arlon. Atualmente, Lorraine estava procurando uma erva especial na floresta e ficou surpresa quando Randy trouxe para ela uma bolsa cheia das ervas que ela queria. Antes que ela pudesse agradecê-lo, Didi apareceu em forma de Goblin, mas antes que pudesse atacar Randy, Lorraine fritou o monstro com feitiço de fogo. Enquanto Randy olhava para a destruição deixada pela bola de fogo, ele disse para Lorraine que ela era muito incrível, o que a fez corar. Então, para desviar a atenção, ela perguntou ao Randy como ele sabia tanto sobre ervas, e ele contou que, para se tornar um aventureiro de grau Mithril de Rank S, precisava saber tudo sobre plantas e monstros. Ao ouvir sobre as ambições dele, Lorraine sentiu um friozinho na barriga, então pediu para Randy ensiná-la sobre ervas, monstros e formas de se proteger.
Desde o momento em que Rand concordou, ele e Lorraine se tornaram inseparáveis, e agora ela sorria ao pensar em como Rand tem se esforçado para se tornar um aventureiro de rank mithril. Graças ao relacionamento com Rand, Lorraine aprendeu a se importar com os sentimentos dos outros, e de repente percebe que ainda não respondeu aos antigos colegas. De volta à ferraria, Klopp aperta a mão de Rand enquanto sua esposa lhe entrega uma espada temporária que servirá para tarefas rápidas. Assim que Rand se despede, Klopp diz à esposa que Rand está com sérios problemas, o que faz ela se perguntar por que ele não procura a ajuda deles. Quando ela pensa que é por causa dos seus peitões enormes que Rand não confia neles, o marido revela que Rand está sofrendo de uma maldição, por isso ele mantém distância. No entanto, como ele tem ligação com Lorraine, eles acabarão descobrindo qual é o problema dele. Algumas horas depois, Rand prepara o jantar para Lorraine, e quando ela pergunta por que ele não está comendo, ele diz que não sente mais fome. Lorraine então conta que tem pesquisado sobre ghouls e, por isso, concluiu que ele é diferente de um ghoul comum por causa da evolução existencial. Diante disso, Rand diz a Lorraine que seu objetivo é se tornar o mais humano possível. Então, para isso, ele vai voltar ao labirinto para alcançar uma segunda evolução existencial. Mais tarde naquela noite, um aventureiro está prestes a ser atacado por um slime quando Rand o salva. Antes que o aventureiro possa agradecer a Rand, ele se afasta rapidamente já que é uma grande chance de ser roubado. No entanto, o homem o impede e implora para que Rand o inclua em seu grupo porque está desesperado para ganhar dinheiro. Rand demonstra hesitação, então o homem revela que na verdade é dono de um restaurante, mas gastou todo o seu dinheiro com modelos do OnlyFans, por isso está endividado agora. Depois de ouvir a história, Rand diz para o homem ir junto, e juntos eles seguem para o mesmo corredor onde ele encontrou o dragão. Nesse momento, o homem, de forma idiota, pisa em uma runa de teletransporte, e Rand é obrigado a ajudá-lo. No entanto, após ser teletransportado, ele é recebido pelo chefe do andar, um esqueleto gigante. Olhando ao redor, Rand encontra seu aliado caído inconsciente no chão, e percebe que não tem escolha a não ser lutar contra o esqueleto gigante. Ativando sua magia espiritual, Rand investe contra o monstro, mas quando seu ataque se mostra inútil, ele tenta atingir o monstro com sua mana. Mas, mais uma vez, ele não consegue avançar em nada. Olhando para cima, Rand percebe que a porta desapareceu, o que significa que ele não vai conseguir sair a menos que derrote o chefe do andar. Enquanto amaldiçoa sua má sorte, Rand se lembra de seu ídolo, que lhe ensinou a nunca desistir, então ele ativa a magia divina e golpeia o monstro morto-vivo com sua espada. Quando o monstro finalmente cai, Rand corre até o pescoço dele e desfere um golpe fatal, eliminando de vez o chefe do andar. Depois de resolver um problema, Rand cuida do homem usando magia de cura básica. Quando ele acorda e vê o esqueleto derrotado, olha para Rand surpreso, que o deixa ainda mais chocado ao lhe oferecer o núcleo do esqueleto. Diante disso, o homem diz a Rand que a única forma de retribuir sua generosidade é deixando-o quebrar sua porta dos fundos. Então, em resposta, Rand mostra para ele seu braço apodrecido e pede ao homem que aceite missões em seu nome, já que foi amaldiçoado e não pode ir até a guilda pessoalmente. No entanto, o homem diz a Rand que ele deveria pedir algo mais grandioso. Então Rand pede para poder comer de graça no restaurante dele até morrer. Isso faz o homem se emocionar, dizendo que Rand é incrivelmente bondoso e que ele mesmo vai fazer aulas de culinária com o Gordon Ramsay para poder preparar refeições de verdade. Depois que o acordo é fechado, Rand diz ao homem que está na hora de ir para casa e o instrui a ir em direção à runa de teletransporte. No entanto, ele diz a Rand que não consegue ver nada, fazendo Rand perceber que só ele consegue enxergar a runa. Depois de voltar para Malt, o homem leva Rand ao seu restaurante, que parece muito melhor do que qualquer restaurante em Ohio. Nesse momento, sua esposa Isabel chega e depois de abraçá-la, o homem mostra a ela o núcleo que recebeu de Rand. No entanto, em vez de agradecer, Isabel diz ao marido que Rand pode ser um golpista, mas ele garante a ela que Rand tem um coração lindo, mesmo que seja feio por fora. Enquanto isso, Rand fica ali levando mais indiretas até que o homem finalmente se apresenta como Loris e agradece Rand por toda a ajuda. Depois de dizer seu próprio nome para Loris, Rand rapidamente volta para casa porque está começando a sentir fome. Ele pensa com desejo sobre Loris, e que se ele fosse um homem mau, poderia tê-lo devorado e se livrado da fome que estava corroendo seu estômago. Depois de chegar na casa da Lorraine, Rand fica encarando os balões grandes dela e sua mente começa a ter ideias erradas. Lorraine percebe o silêncio dele e pergunta se está tudo bem, mas em resposta, Rand abraça Lorraine fazendo ela corar. Então de repente, Rand crava os dentes no pescoço branco e sedoso de Lauren, fazendo ela cambalear para trás de dor e surpresa.
Hank, por outro lado, tá completamente perdido na situação e tá prestes a ir para a segunda rodada, mas Lorraine age rápido e lança um feitiço mágico que faz Hank dormir. Enquanto ele tá apagado, Lorraine olha para ele e diz que não se importa de ser mordida pelo Hank, mas que ele poderia ter escolhido um lugar melhor para a mordida de amor. Várias horas depois, Hank acorda e imediatamente pede desculpas para Lorraine, que logo minimiza o ocorrido dizendo que foi só um incidente infeliz. Ela então pergunta ao Hank se aconteceu algo no labirinto, e ele revela que encontrou um homem e não conseguia parar de pensar na carne deliciosa dele. No entanto, ele fez o possível para controlar seus impulsos, mas então ela parecia tão apetitoso que seu corpo se moveu sozinho. Compreendendo a situação dele, Lorraine diz a Hank que já esperava que isso acontecesse, já que ghouls gostam de beber sangue humano e de comer carne humana. Ela então diz ao Rantes para descansar um pouco e está prestes a sair quando ele pede para ver a marca da mordida. Ao ver as consequências do seu ataque, Rantes se sente culpado, mas Lorraine o tranquiliza dizendo que vai comprar algumas poções de cura para a cicatriz. Diante disso, Hank pede para ela esperar um pouco para que ele possa curar o ferimento dela com divindade. Enquanto ele começa a trabalhar nisso, Lorraine admite que é a primeira vez que está sendo curada por divindade, e que é muito mais reconfortante do que uma poção de cura. Depois que o ferimento de Lorraine foi completamente curado, ela diz a Hank que o corpo dele está mais humano do que antes, e que a máscara dele também ficou muito mais estilosa. Enquanto Ranch encara seu reflexo, incrédulo, sua máscara se transforma novamente, o que faz Lorraine pensar que a máscara de Ranch pode ser controlada pela vontade dele. Então ela o incentiva a controlar a máscara, e quando ele faz isso, ela se transforma no formato que Hank queria. Isso dá ainda mais confiança para Hank tirar a máscara, mas quando Lorraine tenta puxá-la, a máscara continua grudada no rosto de Hank. Suspirando, decepcionada, Lorraine diz a Rand que ele ainda parece um pneu murcho, então é melhor manter o rosto escondido por enquanto. No entanto, quando ela percebe que Rand está todo cabisbaixo, ela diz que a voz dele está muito melhor do que antes, e Rand admite que ficou mais fácil falar. Lorraine acha que é porque ele evoluiu depois de beber o sangue dela, o que significa que ele é basicamente um Thrall, uma criatura considerada uma versão inferior dos vampiros. No entanto, Rand está profundamente confuso com tudo, então Lorraine o consola dizendo que até mesmo estudiosos de alto nível já fracassaram em entender a ciência por trás da evolução existencial. Mas mesmo assim ela tem uma teoria. Depois de relaxar um pouco, Lorraine vai direto ao ponto. Ela diz para Rand que foi estranho ele ter se transformado em um ghoul logo de cara, porque, de acordo com as regras da evolução existencial, ele deveria ter se transformado em um esqueleto de alto nível. Tudo isso a levou a acreditar que os monstros têm um certo controle sobre sua própria evolução e, como ele quer se tornar o mais humano possível, acabou se transformando em um ghoul e depois em um Thrall. Ao ouvir isso, Hank pergunta para Lorraine por que ele ainda não se transformou em um vampiro, já que eles são mais parecidos com humanos. Lorraine responde à pergunta dele, revelando que ele não pode simplesmente pular de um nível baixo para um nível alto. Ele precisa se esforçar muito para cada transformação. Depois de descobrir que certas condições precisam ser cumpridas para sua próxima transformação, Rand se sente sem esperanças até Lorraine dizer que vai apoiá-lo até o fim. Quando Rand está prestes a agradecer a Lorraine, ela diz que vai cortá-lo para fazer experimentos em seu corpo, fazendo-o suspirar. No dia seguinte, Rand pratica suas habilidades com a espada e pensa consigo mesmo que está muito mais forte do que antes. Então, ao notar as marcas na sua espada, ele decide visitar Clop, que lhe pergunta o que aconteceu com a espada. Depois que Rand revela tudo, Clop lhe dá uma espada especial, e Rand conclui que Clop provavelmente sabe que tem algo estranho com ele. Várias horas depois, Lorraine usa alquimia para criar uma poção mortal, poderosa o suficiente para derrubar um urso vermelho. Ao ver isso, Rand estremece de horror e engole a poção de uma vez só, obedecendo a ordem de Lorraine. Ele então diz para Lorraine que, tirando o gosto horrível, tá tudo bem, o que faz com que ela perceba que Rand agora é imune a veneno. Rand então compartilha com Lorraine que não sente mais necessidade de dormir, e Lorraine admite que também gostaria de ter um corpo como o dele, tirando o rosto feio, é claro. Ela então pergunta a Rand se ele tá com fome, e ele explica que o desejo de consumir sangue e carne humana é fraco, mas ainda existe. Diante disso, Lorraine entrega outro frasco para ele, e Rand pensa que é outro veneno, então diz para Lorraine que ela tá virando o Orochimaru aos poucos. No entanto, Lorraine insiste para que Rand abra o frasco, e quando ele faz isso, seus olhos se iluminam de empolgação.
É então que Lauren revela que o frasco tá cheio com o sangue dela, e como ela colocou magia de preservação, ele pode consumir o sangue sempre que estiver prestes a perder o controle. Depois de consumir uma gota do sangue da Lorraine, Rand diz para ela chamá-lo sempre que estiver naqueles dias vermelhos. Sentindo-se orgulhosa, Lauren então pergunta para Rand o que ele vai fazer em seguida, e ele revela casualmente que vai pegar uma missão na guilda. Achando a ideia absurda, Lorraine lembra Rand que ele não pode simplesmente entrar na guilda parecendo um chefão final de creepypasta. No entanto, Rand acha que Lorraine tá exagerando, então ele retruca dizendo que é apenas um aventureiro comum de rank bronze, então ninguém vai prestar atenção nele. Lorraine então diz para Rand que, embora ele seja um aventureiro patético, ainda é admirado por todos na guilda, já que ajudou muitos novatos e assumiu várias missões problemáticas que ninguém queria fazer. Apesar disso, Rand acha que Lorraine tá apenas inventando coisas para impedi-lo, até que ela revela que a guilda estava planejando torná-lo um membro da equipe. Embora Rand fique surpreso e satisfeito com a notícia, ele diz para Lorraine que não quer se tornar um membro da equipe porque seu objetivo sempre foi se tornar um aventureiro de classe Mithril. Sabendo disso, Lorraine de repente aconselha Rand a se registrar como um novo aventureiro. Dessa forma, ninguém vai questioná-lo sobre sua aparência absurda, e ele também poderá aceitar novas missões. Lorraine então pergunta a Rand se ele está confortável em recomeçar sua jornada como aventureiro, e ele responde que nunca vai desistir porque cresceu assistindo Naruto. Uma hora depois, Rand chega à guilda e é recebido pela recepcionista, Sheila, que lhe entrega um novo formulário de registro. Ao olhar para o formulário, Rand fica tomado pela nostalgia, já que faz 10 anos desde que ele se registrou como aventureiro. Ao entregar sua inscrição com o nome Rand Vivier, ele percebe que Sheila está olhando para o formulário com uma expressão triste. Ao perguntar se está tudo bem, Sheila revela que um antigo aventureiro com o mesmo nome que ele desapareceu, e todos na guilda estão preocupados com ele. Isso deixa Rand um pouco feliz, já que ele acreditava que ninguém notaria sua ausência. Sheila então pergunta a Rand se ele é parente de Lorraine, já que tem o mesmo sobrenome que ela. Então ele diz que são primos distantes e que atualmente está morando com ela. Depois de processar seus documentos, Sheila entrega a Rand seu distintivo de rank de ferro e pede para ele tomar cuidado no labirinto. Depois de alguns minutos, Rand chega ao labirinto, onde houve 2 aventureiros lutando contra um Goblin. À primeira vista, Rand acha que eles são novatos, até que a garota, Sati, lança um feitiço de fogo enquanto seu parceiro, Hazi, ataca o Goblin. Julgando pelo trabalho em equipe deles, Rand acredita que eles vão se virar sozinhos e decide cuidar da própria vida. Ao avistar mais rostos novos, Rand rapidamente usa a runa de teletransporte para retornar ao local inexplorado do labirinto. Nesse ramo, se um aventureiro explora uma nova área do labirinto e relata isso para a guilda, ele pode ganhar um grande nome para si, e é exatamente isso que Rand quer fazer. Após ser teletransportado para um cômodo, Rand vê um esqueleto deitado em uma cama, mas antes que ele possa investigar mais, uma mulher encapuzada aparece e pergunta o que ele está fazendo ali. Sentindo a aura hostil ao redor da garota, Rand diz cautelosamente que é apenas um aventureiro, mas a mulher o acusa de ser um ladrão e lança um feitiço poderoso que destrói suas roupas. Como o ataque foi tão poderoso, Rand tem dificuldade para se levantar e acredita que está prestes a morrer. No entanto, quando a mulher percebe o estado do corpo dele, ela percebe seu erro e dá a própria capa para Rand. Olhando para o corpo incrível dela, Rand percebe que, embora possa estar morto, sua salsicha ainda está bem viva. A mulher então diz a Rand que sua capa é bastante valiosa e lhe entrega um mapa mágico que mostra todas as áreas exploradas por seu dono. Em troca, ela pede para Rand não contar a ninguém sobre esse lugar, pois não quer que ele seja profanado por ninguém. Antes que Rand possa dizer qualquer coisa, ela lança um feitiço nele que o teleporta para fora do labirinto. Depois de voltar para casa, ele mostra o mapa para Lorraine, que não consegue deixar de se perguntar se Rand é amaldiçoado por um gato preto, já que ele continua se metendo em situações estranhas. Então, olhando para o mapa, Lorraine diz a Rand que o mana dela não está funcionando nele e pede para ele tentar. No momento em que Rand usa seu mana, o mapa mostra para eles toda a estrutura do labirinto da Lua Nova, e o mais surpreendente é que ele mostra o nome e a localização das pessoas dentro do labirinto. No entanto, o porém é que Rand só pode ver os lugares que ele já explorou. Lorraine, por outro lado, fica empolgada com o mapa mágico e diz a Rand que ele pode se tornar o próximo Dora, a aventureira. Ignorando a piada boba, Rand pede para Lorraine examinar a capa, já que ele está preocupado que ela possa estar amaldiçoada. Após uma rápida verificação, Lorraine garante a Rand que a capa não está amaldiçoada. Na verdade, ela é forte o suficiente para protegê-lo contra espadas e armas de corte.
Quando Rand relaxa, Lorraine pergunta sobre a mulher que lhe deu ferramentas mágicas de tão alto nível, então Rand conta que a mulher parecia poderosa o suficiente para ser uma aventureira de rank ouro. Quando ele acrescenta que vai voltar para a área inexplorada, Lorraine o alerta de que ele tá brincando com fogo, já que a mulher pode não ser tão boazinha com ele da próxima vez. No entanto, no dia seguinte, Rand retorna ao labirinto, esperando descobrir mais sobre a mulher misteriosa. Mas, para sua decepção, ele chega a um beco sem saída e percebe que a mulher não quer ser encontrada. No final, Rand volta para a guilda e aceita uma missão de caça a ogros. Sheila tenta avisá-lo de que é perigoso demais para ele, mas Rand insiste que consegue dar conta. Então ela permite que ele aceite o trabalho, com a condição de que volte vivo. Rand cumpre sua palavra e, ao final do dia, retorna à guilda depois de concluir sua missão com sucesso. Enquanto Sheila fica impressionada com a rapidez dele, Rand tira a carne de ogro gorducha de sua bolsa mágica, o que agrada a Sheila, então ela pede para ele esperar um pouco. Enquanto isso, Rand ouve outros aventureiros novatos fofocando sobre ele por ter derrotado 3 ogros em poucas horas. Enquanto ele se amaldiçoa por chamar tanta atenção, Sheila volta com um formulário revelando que, após conversar com seu gerente, a guilda decidiu permitir que ele faça o exame de promoção para o ranking bronze. Ela ainda acrescenta que é extremamente raro um novato ser autorizado a fazer o exame de promoção, mas como ele demonstrou potencial, estão abrindo uma exceção especial para ele. Quando Rand compartilha a novidade com Lorraine, ela diz que já sabia que isso ia acontecer, já que ele está muito mais forte agora. Então, por curiosidade, Lorraine pergunta a Rand qual nome ele escolheu para sua nova saga de aventureiro, e ao descobrir que ele está usando o sobrenome dela, Lorraine surta. Ela diz a Rand que todo mundo vai achar que ela tem um primo feioso, e que eventualmente vão acusá-la de ter ido ao México fazer cirurgia plástica. Então, em resposta, Rand diz para Lorraine que escolheu se passar por primo dela porque não queria que as pessoas pensassem que ela tá jogando Smash Bros com um homem desconhecido. Apesar de Lorraine ficar tocada com a consideração de Rand, ela afirma que é uma mulher forte e independente, que não se importa com a própria reputação, já que todo mundo já a conhece como uma cientista fracassada que não conseguiu fazer sucesso na cidade. Diante disso, Rand diz para Lorraine que ela já fez muito por ele, e que ele quer garantir que ela não tenha problemas por causa dele. No dia seguinte, Rand chega ao salão de exames, o que surpreende Sheila, já que ela esperava que ele estudasse por alguns meses antes de fazer a prova. Assim que o fiscal chega, ele avisa a todos que vão começar com o teste de conhecimentos gerais, onde os participantes serão avaliados sobre as regras da guilda. Só depois de passarem por essa etapa é que poderão fazer o teste prático. Depois de receberem todas as instruções, Rand faz a prova escrita e passa facilmente com boas notas porque cresceu assistindo ao arco dos exames Chunin. Então, depois de parabenizá-lo, Sheila diz a Rand que, para o exame prático, ele precisa formar um grupo e aceitar uma missão da guilda. Sheila então chama Raiz e Sati e revela que eles vão se juntar a Rand para o exame prático. Ao ouvir isso, Raiz diz a Rand que é um espadachim que usa energia espiritual, então vai lutar na linha de frente. Da mesma forma, Satya revela que é uma maga e curandeira, então suas habilidades brilham mais na retaguarda. Depois que Rand termina de se apresentar, o fiscal revela que a missão deles é chegar ao local marcado nos mapas. O primeiro grupo a chegar receberá uma recompensa à altura de seus esforços. E ao ouvir isso, alguns sujeitos suspeitos perguntam ao fiscal se há alguma restrição. No momento em que o fiscal dá carta branca para fazerem o que for preciso para vencer a corrida, todos imediatamente ficam mais atentos. Depois de sair do salão de exames, Raiz pergunta a Rand se ele já esteve no labirinto da Lua Nova. Ele responde que sim e para provar, diz a Raiz que eles precisam comprar um novo mapa porque o que receberam da guilda é antigo. Enquanto Raiz xinga a guilda por tê-los enganado, Rand pede a um vendedor próximo que lhe venda um novo mapa. No entanto, o velho maltrapilho com um nariz suspeitosamente grande tenta vender o mapa por um preço mais alto, até que Rand ameaça inventar o Google Maps. Ao ouvir isso, o vendedor rapidamente entrega um mapa por um preço mais baixo, e Raiz pergunta a Rand se eles podem mesmo confiar naquele vendedor ganancioso. Então Rand garante que o mapa tá certo e diz para eles compararem com o que receberam da guilda. Pro choque de Raiz e Sati, agora eles conseguem ver várias armadilhas que não estavam presentes na versão antiga. Observando tudo isso, o vendedor astuto diz aos aventureiros inexperientes para ouvirem Rand e Raiz imediatamente agradece a Rand por ser tão perspicaz. No entanto, ele pergunta curioso por que a guilda tentaria enganá-los. Rand então aponta para as carroças e diz para a dupla que elas também foram colocadas pela guilda para enganá-los, porque o objetivo é ensinar os aventureiros novatos que eles não podem baixar a guarda.
Enquanto Raiz fica irritado com todos os obstáculos extras, Hent diz pra ele ficar esperto porque a guilda gosta de ver aventureiros novatos falhando mais do que seu professor de matemática. Depois de um tempo, Hent e seu grupo entram no labirinto, onde são recebidos por um grupo de esqueletos. Por hábito, Hent diz pro cabeça de vento na frente, não o Tom, não subestimar os esqueletos. No entanto, a essa altura, Raiz já tá cansado de levar sermão, então ele parte pra cima dos esqueletos com tudo pra mostrar ao Rent que não é nenhum idiota. Depois de ver a parceria entre Raiz e Sati, Rent admite pra si mesmo que os pirralhos são realmente habilidosos e não vão ser peso morto pra ele. No entanto, quando a horda de esqueletos se mostra demais para Sati e Raiz, Hent prontamente oferece sua ajuda. Logo após a luta, Sati observa que os monstros estavam avançados demais. Raiz concorda e se volta para Hent em busca de respostas, que examina a área antes de pegar uma bolsa. Ele então revela que os monstros estão sendo enviados de propósito na direção deles por causa das ervas colocadas na bolsa. Chocados, a dupla pergunta a Hent quem faria uma coisa dessas, e Hent diz para eles ficarem atentos porque, a partir de agora, vão lutar contra monstros e humanos. No mesmo instante, eles são atacados por um careca idiota e seu time de perdedores. Durante a luta, Raiz fica irritado e pede para Hent deixá-lo cuidar da surra. Hent concorda e deixa Raiz e Sati fazerem o trabalho pesado enquanto ele observa, reconhecendo a força deles. Depois de amarrar toda a escória, Sati se pergunta por que eles fariam algo assim com outros aventureiros. Então Raiz lembra ela de que o fiscal permitiu que eles vencessem a qualquer custo. No entanto, Hent diz a eles que monstros não são a única ameaça no labirinto, e é por isso que a guilda é tão rigorosa com os novatos, porque querem prepará-los para o pior cenário possível. Ouve isso, Raiz finalmente reconhece Hent e diz a ele que, a partir de agora, eles vão seguir suas ordens. Enquanto Rent e sua equipe se aventuram mais fundo no labirinto, um homem encapuzado aparece e desamarra a gangue de aventureiros. Ele então diz a eles que o homem da máscara assustadora sabia que eles eram da guilda, o que choca todo mundo, e enquanto eles discutem sobre a identidade dele, o homem encapuzado se pergunta se ele é a mesma pessoa de quem sua irmã gostava tanto. Enquanto isso, Sheila é chamada pelo mestre da guilda Wolf, e ele diz a ela que o homem de quem ela está encarregada, Hent Vivier, está sendo alvo de rumores de que seria um criminoso, já que apareceu do nada e é excepcionalmente habilidoso para um aventureiro de patente de ferro. Embora Sheila fique triste ao ouvir isso, ela promete ao Wolf que, se descobrir algo sobre Rent, irá informá-lo. Enquanto isso, no labirinto, Rent e sua equipe chegam a uma das salas de chefes no primeiro nível. Enquanto Raiz engole seco de medo, Hent pergunta a ele se já lutou contra o monstro-chefe. Então ele responde que não, e é por isso que está praticamente se mijando de medo agora. Ao ouvir isso, Hent diz a Raiz que ele não deveria se envergonhar de recuar de uma luta que sabe que não pode vencer. Nesse momento, um grupo de aventureiros suspeitos aparece e começa a incomodar Sati por ela parecer uma versão da Chun-Li do Temu. Irritado com isso, Raiz protege Sati enquanto Hent ergue sua espada, assustando instantaneamente os capangas, que dizem pra Hent que estavam só brincando. Rent recua e diz pra eles entrarem primeiro, já que ele e seu grupo querem descansar um pouco. Ao ouvir isso, o grupo de perdedores chama Hent de tronco burro, e assim que entram na sala do chefe, Raiz pergunta a Hent por que ele tá deixando eles ganharem a corrida. Antes que Hent possa responder, Sati diz para Raiz confiar em Hent, e segundos depois, eles ouvem gritos altos vindo da sala do chefe. Nesse momento, um monte de funcionários da guilda carrega os aventureiros feridos para fora da sala, e é aí que Hent diz para Raiz que deixou os perdedores entrarem primeiro, porque ele queria mostrar para ele que não precisa se preocupar em morrer aqui, já que os funcionários da guilda vão intervir se as coisas saírem do controle. Apesar de ouvir isso, Razi diz para Hent que ele precisa buscar coragem dentro de si, pois deseja se tornar o aventureiro mais forte do mundo. Hent fica satisfeito ao ouvir isso e pensa que Raiz tem o que é preciso para ser um bom aventureiro antes de entrar para enfrentar o monstro-chefe. Um enorme e grande slime recebe o trio, e enquanto Raiz e Sati ficam imediatamente em alerta, Rent fica chocado porque não esperavam um monstro-chefe tão decepcionante. No entanto, antes que Raiz desperdice sua energia feito um idiota, Rent puxa ele e Sati pro lado, instruindo-os a usar magia contra o slime. Em seguida, ele pede para Sati lançar uma bola de fogo, mas ela diz que vai levar um tempo para conjurá-la. Quando Hent garante a Sati que vai cuidar do slime enquanto isso, Raiz manda ele parar de dar em cima da garota e se oferece para fazer toda a luta.
Depois que tudo tá resolvido, Harvey corre pra atacar o grande slime enquanto Sati fica pra trás, reunindo sua mana até finalmente estar pronta pra lançar um feitiço de fogo gigantesco no monstro. No momento em que o slime vira gelatina, Ranch ordena que seus companheiros destruam o núcleo pra impedir que o monstro se regenere. Depois que o slime é derrotado, Ranch pega alguns frascos e diz pra dupla coletar o líquido porque o gozo do slime é o que mantém todas as atrizes de Hollywood bonitas. Enquanto eles fazem isso, alguns aventureiros bobão correm na frente para tentar pegar o primeiro prêmio, mas são imediatamente derrubados por um gás do sono. Ao ver isso, Ranch lembra Sati e Raiz de nunca jamais baixarem a guarda. Além disso, ele revela que o teste nunca foi sobre ganhar uma corrida. O objetivo era seguir as diretrizes corretas e concluir a missão antes do prazo final. Ao ouvir isso, Raiz se sente ainda mais idiota, até que Ranch diz a ele que, para se tornar um aventureiro de nível Mithril, ele precisa exercitar o cérebro todos os dias. Ao final do teste, Sati e Raiz já tinham perdido toda a fé na humanidade, então quando um funcionário da guilda os parabeniza, eles perguntam se estão sendo enganados de novo. O homem então mostra seus documentos de identificação, e só assim os dois relaxam. Depois disso, o funcionário entrega a eles 3 distintivos de classe bronze e, como recompensa extra, eles ganham algumas poções de graça, o que deixa Reise super animado. Com o exame concluído com sucesso, Ranch pergunta para a dupla se eles estão interessados em fazer um desvio com ele antes de voltarem para casa. Assim que eles concordam em acompanhá-lo, Ranch os leva para o segundo andar, que é coberto por uma floresta densa. Ranch então diz para Sati e Raiz que os labirintos existem sem nenhuma lógica, então eles devem sempre ficar atentos enquanto estiverem lá embaixo. Como é a primeira vez de Raiz vendo o segundo andar, ele pergunta a Ranch se pode dar uma olhada ao redor, mas Ranch diz que a missão só termina quando eles retornarem à guilda. Uma hora depois, Sati e Raiz estão sem fôlego porque, ao que parece, a guilda havia colocado armadilhas no caminho de volta para casa. Depois de entrar, Raiz mostra os distintivos para Sheila, perguntando se finalmente se tornou um aventureiro de classe bronze. Antes que ela possa responder, o mesmo homem encapuzado de antes chega com um relatório e diz a Sheila que o grupo de Ranch está liberado. Vendo a expressão confusa de Raiz, o homem revela que seu trabalho é garantir que apenas aventureiros de bom caráter passem no exame, então ele os observa enquanto estão no labirinto. Após a explicação, Sheila diz ao trio que eles passaram no exame com sucesso. Mais tarde, Reis agradece a Ranch por suas aulas, enquanto Sati expressa seu desejo de se juntar a Ranch em futuras missões. Mas sabendo que ele tem um objetivo diferente do deles, Sati diz a Ranch que ele sempre fará parte da equipe deles. Após a despedida, Sheila diz a Ranch que quer lhe perguntar algo, e ele imediatamente percebe que Sheila sabe de tudo, então pergunta se ela pretende puni-lo por sua enganação. Quando Sheila se recusa a responder, Ranch pensa que ela quer que ele vá embora, mas ao se virar, Sheila o impede e diz que quer saber o que diabos aconteceu com ele. No fim, Ranch segue Sheila até a guilda, mesmo sendo arriscado, mas ele se convence de que Sheila deve estar agindo por preocupação. Já dentro do escritório dela, o Ranch diz a Sheila que está em uma situação muito complicada e que não quer contar nada porque ela é afiliada à guilda. Ao ouvir isso, Sheila mostra a Ranch um contrato mágico e revela que, se contar o segredo dele para outra pessoa, será forçada pela magia a vender o próprio corpo por um pacote de Cheetos picantes. Ranch fica impressionado com a dedicação de Sheila para descobrir a verdade, então concorda em assinar o documento. No entanto, antes de revelar tudo, Ranch tira a máscara para mostrar a Sheila seu rosto desfigurado. Horrorizada, Sheila vira o rosto e Ranch diz a ela que agora seu rosto feio vai morar de graça na cabeça dela. Depois de soltar essa piada épica, Ranch conta a Sheila que basicamente virou um monstro morto-vivo e se prepara para ir embora, porque não acredita que uma garota burra possa ajudá-lo. No entanto, Sheila rapidamente segura a mão dele e diz a Ranch que vai ajudá-lo de qualquer maneira possível, porque sabe que ele é um cara bom que sempre foi gentil com os outros. Depois da conversa, Sheila e Ranch chegam na casa da Lorraine, que não fica nada feliz ao ver seu fornecedor de salsichas com outra mulher. Depois de, a contragosto, convidar Sheila para entrar, Lorraine descobre que ela sabe tudo sobre Ranch, o que a deixa ainda mais irritada. Então ela tenta assustar Sheila inventando uma história de que é uma bruxa que come garotas gostosas no jantar. Sheila ri e diz que na verdade gosta disso, antes de perguntar para Lorraine se elas não deveriam levar essa conversa para o quarto. Ao perceber que Sheila é meio doida, Lorraine relaxa e a convida para comer com eles. Durante a refeição, Lorraine descobre por Ranch que Sheila está presa por magia, para manter seu segredo, então ela relaxa e começa a aproveitar a companhia dela.
Sheila então conta pra Hent que ele tá sendo observado pela guilda por causa do seu visual estranho e dos recentes sequestros de aventureiros novatos. Ligando todos os pontos, Lauren diz a Hent que, como ele apareceu do nada e virou aventureiro de ranking bronze instantaneamente, a guilda provavelmente acha que ele é quem tá atacando os novatos. Então, para salvar a reputação dele, as garotas dizem a Hent para não ir ao labirinto até que o problema seja resolvido. Embora a Hent esteja discretamente orgulhoso de sua reputação notória, as garotas dizem a ele que deve tomar cuidado, e só para ajudá-lo, Sheila conta ao chefe no dia seguinte que Hent Vivier é, na verdade, um aventureiro de bom coração que ajudou Reis e Sati durante o exame. Depois de 3 dias, Hent não aguenta mais e sai de fininho para ir ao labirinto enquanto Lorraine sonha em ter as bochechas esmagadas por ele. No entanto, ela rapidamente acorda ao ouvir o som da porta e suspira, sabendo que não há como impedir um homem teimoso como Hent. Antes de ir para a festa dos monstros, Hent faz uma parada rápida na oficina do Clop para pegar sua nova espada, e, ao experimentá-la, elogia o ferreiro por suas habilidades. Clop então diz a Hent que fez a espada do jeito que ele gosta, fundindo-a com materiais que vão apoiar sua mana, espírito e energia divina. Hent agora tem certeza de que Clop sabe seu segredo, já que ele o incentiva a dar uma espadada em uma das árvores. Hent concorda, infundindo sua espada com magia divina antes de golpear um dos troncos. Clop o olha chocado e vai pegar o tronco, que agora está brotando novas folhas. Hent fica impressionado com isso e se pergunta se é um efeito da sua magia divina. Enquanto observa as folhas, Clop pergunta a Hent como ele consegue usar magia divina, já que é algo raro e só concedido por um deus. Hent diz a ele que consertou um santuário quebrado e deve ter recebido a divindade como recompensa do deus local. Enquanto ele supõe que o deus deve ser um fraco, Clop diz a Hent que quer ficar com o tronco fundido com magia divina. Hent concorda e pergunta a Clop se pode praticar mais um pouco em seu terreno. Depois de permitir, Clop pergunta a Hent se ele já ouviu falar de uma nova técnica chamada fusão de espírito de mana, e Hent diz que ouviu rumores de que a técnica é perigosa, já que pode até explodir o corpo de alguém se usada de forma incorreta. Diante disso, Clop pergunta a Hent se ele quer desistir, mas ele diz ao ferreiro feioso que está pronto, presumindo que seu corpo de morto-vivo não será prejudicado no processo. Antes que Hent possa prosseguir, Clop lhe entrega uma espada reserva para garantir que ele não danifique sua nova espada. Então, segurando a espada, Hent cria uma fusão entre os 3 tipos de magia, o que deixa Clop chocado. Ele manda Hent parar com o que está fazendo, mas o idiota continua se esforçando até que a espada se desintegra e vira uma bola. Hent pede desculpas ao Clop, mas ele diz que está de boa, revelando que a magia divina remove impurezas e transforma a matéria em sua forma original, por isso a espada virou uma bola. Clop então entrega a espada de volta para Hent e diz que, embora ela aguente magia divina e a técnica do espírito de mana, combinar as 3 seria arriscado. Hent fica desanimado com a notícia ao perceber que, para alcançar o rank Mithril, ele precisa de um bom equipamento. No caminho, Hent ouve um camponês implorando para um aventureiro gordo aceitar sua missão, e, em resposta, o aventureiro está prestes a espancá-lo até que Hent intervém. Depois de mandar o canalha embora, Hent se apresenta e diz ao homem chamado Rei Yuntis que quer ouvir os detalhes da missão. Então eles vão até a casa da Lorraine, onde Rei Yuntis revela que é da Vila Tatsu, um lugar com uma história estranha. Tudo começou há 1 milhão de anos, quando seus ancestrais sacrificaram uma bela garota ao Senhor do Lago para garantir a longevidade da vila. Depois disso, a vila prosperou. Então, para manter a tradição viva, eles realizam anualmente um evento em que fingem sacrificar uma garota. No entanto, este ano, o Senhor do Lago realmente apareceu e devorou a garota que fingia ser a oferenda sacrificial, e desde então, ele tem exigido mais oferendas. Como resultado, muitos malfeitores morreram, e a irmã de Rei Yuntis é a próxima. Então, ele implora para que Hent derrote o gordão que está comendo todas as garotas. Hent, sendo o cara legal que é, concorda em ajudar Rei Yuntis, mas, a caminho da vila, não consegue deixar de sentir que algo está errado. Ao chegar, ele percebe que a vila está estranhamente silenciosa, enquanto Rei Yuntis o leva até sua casa, que tem uma cruz na porta. Hent, curioso, pergunta se a casa foi marcada pelo Senhor do Lago, e Rei Yuntis revela que o Kelp deve ter marcado, já que ele é quem serve ao Senhor do Lago. Nesse momento, a irmã de Rei Yuntis, a Miris, abre a porta e diz a Hent para não interferir no festival, já que ela não vai fugir do seu dever. No dia seguinte, Hent dá uma volta pela vila e percebe uma taverna de mercadores. Ele pergunta a Rei Yuntis sobre o mercador,
e ele diz que o mercador visita a vila com frequência para vender suas coisas. Mais tarde naquela noite, a Mires chora enquanto está sendo preparada para o sacrifício. Nesse momento, Hent chega e a Mires diz para ele não se aproximar dela. Ele concorda, mas diz para Mires não fazer nenhuma besteira porque Rei-Untis vai abraçar o caminhão Kun depois da morte dela. No entanto, quando o relógio bate meia-noite, a Mires é colocada em um barco para ser devorada pelo Senhor do Lago. Enquanto isso, Rent e Rei-Untis estão em outro barco quando uma névoa espessa os envolve. Nesse momento, um enorme Kraken aparece e começa a atacá-los com bola de fogo. Rent imediatamente fica em pé sobre a água como Jesus, chocando os irmãos enquanto ele enfrenta o Kraken, que ele sabe ser uma farsa. Então, depois de lidar com as bolas de fogo, Rent atravessa o Kraken, que acaba sendo uma ilusão criada pelo navio do mercador. Depois de lidar com o mercador astuto, Rent retorna à vila com seus novos amigos, que revelam tudo aos anciãos. Chocados e furiosos, eles exigem de o mercador diga onde estão as outras garotas, então o canalha finalmente revela que todas estão seguras, pois ele planejava vendê-las em outro continente. Com o caso resolvido, Rent está prestes a ir embora quando a Mires lhe dá um beijo de agradecimento. Depois de voltar para Malt, Rent conta tudo o que aconteceu para Lorraine, e ela imediatamente diz a Rent que ele parece feliz, o que faz com que ele toque a própria bochecha sem perceber. No dia seguinte, Rent chega à guilda para procurar missões quando um trabalho de baixa remuneração chama sua atenção. Ele admite que uma única moeda de bronze realmente não vale o tempo de um aventureiro, mas muita gente ainda gosta de pegar esses bicos para ajudar o pessoal da cidade. Nesse momento, Sheila aparece e pergunta a Rent se ele está interessado em aceitar a missão à sua frente, mesmo sabendo que vai ser bem incômoda. Rent sabe que ela está certa porque o trabalho exige que ele colete flores de sangue de dragão que só crescem ao redor de pântanos venenosos. Sheila então pergunta a Rent se ele conhece o mito ligado à flor. Um dragão se apaixonou por uma linda princesa e, depois disso, seu sangue se transformou em uma flor vermelha brilhante, que foi chamada de flor de sangue de dragão. Dizem que toda vez que uma garota recebe essa flor, ela é amada para sempre. Depois de se encolher todo com a história, Rent pergunta mais sobre o trabalho para Sheila e ela revela que foi encomendado pelos moleques do orfanato, que querem usar a flor como erva para salvar alguém de quem gostam. Sem pensar duas vezes, Rent aceita a missão e segue para o orfanato caindo aos pedaços. Ao ver o estado deplorável do prédio, Rent usa um pouco de líquido de slime para consertar algumas coisas, até que uma baixinha abre a porta e se assusta com o visual todo do Rent. Ele então se apresenta como aventureiro, e Alazay relaxa um pouco antes de deixá-la entrar. De repente, Rent se vê cercado por um grupo de crianças que estão todas animadas para conversar com um aventureiro, até que Alazay manda elas manterem distância de adultos com aparência estranha. Percebendo o erro, ela rapidamente pede desculpas ao Rent, que a elogia por ser cautelosa. Depois de espantar as pestinhas, Rent comenta com Alazay que todos ali parecem mais felizes do que os pobres órfãos que trabalham na fábrica de Xian. Alazay então revela que a diretora delas, Lilian, cuida muito bem de todos e pede para Rent ir com ela para conhecer a própria fada madrinha deles. Pouco depois, Rent é recebido por uma freira doente, que acredita que ele foi contratado para limpar o porão deles. Após a apresentação, Alazay leva Rent para outra sala, onde revela que Lilian sofre de uma doença chamada malacúmula, que só pode afetar usuários de divindade cuja magia não é forte. Isso porque, cada vez que usam a divindade, o corpo deles acumula energia maligna, fazendo com que fiquem doentes com o tempo. Ao ouvir isso, Rent pergunta a Oazir se Lilian está ciente da doença, e ela revela que manteve isso em segredo dela porque Lilian teria passado o orfanato para outra sacerdotisa e se aposentado nas montanhas do Himalaia. Depois de ouvir tudo, Rent decide ajudar Alazay, mas antes de buscar a flor, ele desce para limpar o porão. No entanto, ao chegar, ele é recebido por um monte de ratos, que ele facilmente cozinha até que um deles simpatiza com ele e forma um contrato de familiar. Mais tarde naquele dia, Rent e seu novo rato de estimação voltam para a casa de Lorraine e quando ela vê o rato, pergunta a Rent se ele quer causar uma peste negra 2.0. Depois que Rent conta tudo para ela, Lorraine concorda em deixar o rato ficar, com a condição de que ela possa fazer experimentos no corpo dele. Ela então pergunta a Rent qual será o nome do seu animal de estimação, e ele diz que quer chamá-lo de Black, mas Lorraine chama Rent de racista e decide nomear o rato de Edel. Mais tarde naquela noite, Lorraine prepara comida para todos, o que é algo raro de se ver, então Rent se pergunta se finalmente vai experimentar o suor das axilas de Lorraine.
No entanto, ela diz para ele guardar esses pensamentos pervertidos para si mesmo e revela que cozinhou porque queria recompensá-lo por ajudar os órfãos. Ela então pergunta a Hank se ele tem noção de quão perigosos são realmente os pântanos venenosos, e quando ele responde de forma vaga, Lorraine suspira. Ela então diz a Hank que nenhum aventureiro entra sozinho nesses pântanos porque um wyvern vive lá. No entanto, Hank garante a Lorraine que não vai lutar contra o wyvern e mostra um pouco de água benta, que é conhecida por afastar wyverns. Mas, apesar disso, Lorraine continua preocupada e então pede para Hank experimentar a comida dela. No momento seguinte, Hank está se derretendo de prazer enquanto diz para Lorraine que fazia muito tempo que ele não aproveitava uma comida normal, e é aí que Lorraine revela que misturou o sangue dela na sopa. No dia seguinte, Hank e Edel chegam ao pântano de Tarrasque, um lugar onde se encontram animais e ervas raras. Nesse momento, Rent é atacado por um grupo de goblins que são mais fortes e inteligentes do que os encontrados no labirinto. No entanto, depois de acabar rapidamente com eles, Hank diz para Edel começar a ajudar porque isso aqui não é Stuart Little. Depois disso, Rent dá uma olhada ao redor do pântano e percebe que ter se tornado morto-vivo foi a melhor coisa que aconteceu com ele, porque agora pode andar facilmente pelo pântano venenoso sem ser atingido pela gosma. Nesse momento, Rent é atacado por um monstro peixe gigante, e ao invés de ajudá-lo, Edel pula em segurança para a margem. Depois de acabar rapidamente com o monstro, Rent encontra Edel comendo e fica bravo com ele por ser um familiar tão inútil. Enquanto isso, Sheila chega na casa da Lorraine para conversar sobre o Rent e por que ele quer tanto se tornar um aventureiro de nível Mithril. Apesar de Lorraine ser próxima de Rent, ela diz para Sheila que nunca se intrometeu nos assuntos dele, então não sabe a resposta para isso. De volta aos pântanos, Rent encontra um enorme wyvern e desta vez Edel o ajuda ativando a divindade e pulando dentro da barriga do monstro. Depois de enfraquecer o wyvern por dentro, Edel salta para fora, permitindo que Rent decapite o monstro. Logo depois, Rent se depara com um campo cheio de flores de sangue de dragão. Quando ele está prestes a coletar algumas, um cara aparece deixando Rent em alerta. No entanto, o cara cumprimenta Rent educadamente, dizendo que também está ali para coletar as flores. Mas, em resposta, Rent diz a ele que não é normal viajar sozinho pelo pântano de Tarrasque. Diante disso, o cara diz a Rent que essa afirmação faz com que ambos pareçam anormais, antes de revelar que está carregando um talismã que o protege da névoa venenosa. Após essa breve conversa, os dois começam a coletar as flores, até que o cara quebra o silêncio e revela que as flores são para sua senhora doente. Enquanto Rent deseja melhoras para a senhora dele, o homem chamado Isaac diz que, como sua senhora está muito doente, ele precisa das flores de sangue de dragão com frequência, e pergunta a Rent se ele toparia essa tarefa. Rent concorda, revelando que é um aventureiro de rank bronze, o que surpreende Isaac, já que os pântanos não são lugar para um aventureiro de rank bronze. Antes de passar os detalhes sobre sua senhora, Isaac diz a Rent que precisa primeiro falar com ela. Mais tarde naquele dia, Rent volta para a guilda e diz para Sheila que precisa de um açougueiro para transformar um monstro em costeletes de porco. Sheila fica chocada, já que os monstros do pântano são conhecidos por serem super fortes, mas Rent pede para ela ficar quieta, pois não quer chamar mais atenção para si mesmo. Sheila então leva Rent até um açougueiro chamado Dario, que fica surpreso ao ver o wyvern dentro da bolsa mágica de Rent. Depois de dizer a Rent que o cadáver está em boas condições, Dario promete cuidar da carne e, mais tarde, Sheila comenta com Rent que ele ficou muito forte. No entanto, quando Rent está sozinho, ele pensa consigo mesmo que, se não tivesse se tornado um monstro, nunca teria ficado tão forte assim. Afinal, ele levou 10 anos para chegar à classe bronze como humano. Mas quando se tornou um morto-vivo, ele subiu de nível quase instantaneamente. No dia seguinte, Rent chega ao orfanato, onde mostra a flor de sangue de dragão para Lazei, que já havia chamado o curandeiro e o herbalista. Enquanto todos ficam impressionados com suas habilidades, Rent pergunta ao herbalista e ao curandeiro se eles precisam de flores extras, já que ele pegou algumas a mais. Em resposta, eles dizem a Rent que a flor de sangue de dragão é muito potente, então pode salvar muitas vidas. Ao ouvir isso, Rent entrega todas as flores extras que tinha pro herbalista e diz que não precisa pagar por elas, pois ele só quer ajudar mais pessoas. A Lazy fica comovida com a bondade de Rent, então mais tarde diz a ele que quer se tornar uma aventureira assim como ele. No entanto, na mesma frase, ela revela que não tem dinheiro suficiente para o treinamento. Então Rent diz a ela que tem uma amiga que pode ajudá-la em seu tempo livre. Encantada com a oferta, a Lazy diz a Rent que teria oferecido a ele seu bolo, mas sabe que ele não gosta de garotas tamanho miniatura.
No entanto, Wrench rapidamente diz a Lassie que bolo é bolo, mesmo que seja um cupcake, o que a deixa muito feliz e ela promete se esforçar bastante por ele. Ao voltar para casa, Hank conta tudo o que aconteceu para Lorraine, que não fica nada satisfeita com a crescente popularidade de Hank. Então ela pergunta por que ele precisa de outra garota se já tem o pacote completo em casa. Hank fica confuso e diz pra Lorraine que não vê uma gostosona há séculos, o que deixa ela tão irritada que ela quase cria um jutsu nível Madara e tá prestes a atacar Hank, quando ele rapidamente começa a elogiar sua beleza. Depois que Lorraine fica satisfeita com os elogios, ela entrega pra Hank uma comida com o sangue dela. No dia seguinte, Hank vai pra guilda enquanto Edel tá dormindo profundamente, o que irrita Hank, que queria um ratatouille em vez do seu rato preguiçoso e feio. Ao chegar, Hank é recebido por uma Sheila desesperada, que pergunta se ele sabe sobre a família Latour. Wrench diz a ela que nunca ouviu esse nome até Sheila lhe entregar um pedido de trabalho e contar que a família Latour pediu especificamente por ele. Depois de ler o papel, Wrench percebe que o trabalho é de Isaac e pergunta a Sheila mais sobre a família Latour. Ela admite que não sabe muito, exceto que eles têm muita influência em Maote, apesar de não serem da nobreza. Além disso, todo novo mestre da guilda é avisado para não ofender a família Latour, o que significa que, se ele quiser uma vida tranquila em Maote, precisa completar essa missão com sucesso. Hank garante a Sheila que não precisa se preocupar, mas ela diz para ele tomar cuidado, pois vai se complicar se os Latour descobrirem sua verdadeira identidade. Enquanto isso, no orfanato, Lillian descobre sobre sua doença e está prestes a tirar férias permanentes nas Maldivas, até que a curandeira lhe entrega a caixa de comprimidos feitos com a flor de sangue de dragão e diz que, se ela tomar o remédio, vai ficar boa rapidinho. O plano da Lillian de usar um biquíni de coco é imediatamente destruído quando a Lassie abraça e diz que ela não precisa se aposentar coisa nenhuma. Enquanto isso, Wrench chega à mansão Latour, que é maior do que o meu pau. Então ele pergunta ao guarda se pode conseguir um mapa do palácio, mas o guarda revela que mapas não funcionam ali, já que um item mágico foi criado especialmente para mudar o layout da mansão todos os dias. Hank fica irritado e diz ao guarda que sente pena de todos os entregadores de pizza que se perderam ali. Para motivar Hank, o guarda revela que, se ele conquistar o labirinto, receberá um item mágico do chefe da família. Ao ouvir isso, Hank pergunta ao guarda se ele pode dar uma dica, então o guarda diz para ele não confiar no sol. Agradecendo ao veterano, Wrench entra na mansão, acreditando que pode facilmente ganhar um item mágico. No entanto, depois de algumas horas, Wrench percebe que foi tolo por achar que seria fácil conquistar o labirinto. Depois de vagar por um tempo, Wrench encontra um caminho onde vê uma garota gótica tomando chá. Ela pergunta a Hank se ele deseja desistir, mas ele responde que quer continuar tentando. Respeitando sua decisão, a garota convida a Hank para tomar um chá com ela antes de continuar sua jornada. Wrench concorda e, ao se sentar, percebe que a garota está preparando o chá com um item mágico. Vendo o interesse de Wrench por tudo aquilo, a garota revela que o bule de chá pode recriar o sabor de qualquer chá. Impressionado, Hank pergunta à garota onde ela conseguia um item tão legal, e ela revela que existem dois tipos de itens mágicos, um encontrado no labirinto e outro que é uma réplica criada por artesãos habilidosos. No caso dela, o bule de chá foi encontrado há 200 anos no labirinto e atualmente vale 200 moedas de platina, o que deixa Hank chocado. Nesse mundo, uma pessoa pode viver com apenas uma moeda de platina e ainda sobrar dinheiro. Por isso, Wrench ficou tão surpreso ao ouvir o preço do bule de chá. Depois de dar um gole, Hank diz à garota que o chá estava fantástico, o que a deixa satisfeita até que sua atenção se volta para a máscara dele. Percebendo que se trata de um item mágico, a garota insiste em comprá-lo de Hank, mas ele recusa, já que a máscara é a única coisa que o mantém seguro de ser queimado na fogueira. Aceitando a decisão de Wrench, a garota pede desculpas por ter deixado a situação estranha antes de dizer a ele que, se quiser sair do labirinto, deve evitar olhar para o sol. Depois de agradecê-la, Hank retorna ao labirinto determinado a escapar dali. Enquanto explora a área, Wrench percebe que a posição do sol continua mudando e, após várias horas, ele percebe que o labirinto está o teleportando sempre que ele chega a certos pontos. Depois de entender isso, Wrench consegue sair do labirinto, onde é recebido pela mesma garota gótica e por Isaac. Após parabenizá-lo, a garota se apresenta como Laura, a chefe da família. Ela então leva a Wrench para um enorme corredor cheio de itens mágicos, o que impressiona e confunde Wrench. Então ele pergunta a Laura por que ela coleciona essas coisas. Laura responde que não tem um motivo para isso, e Wrench decide não fazer mais perguntas sobre o assunto.
Então, ao notar uma aeronave, Rand pergunta a Laura sobre ela e ela diz que é uma miniatura da aeronave encontrada no oeste. Quando Rand a opera usando sua mana, ele fica animado e diz pra Laura que quer a aeronave, até perceber que deveria pedir algo mais valioso. Então ele diz pra Laura que não tem certeza sobre a aeronave e ela fala pra ele não ter pressa. Mais adiante no corredor, Rand se depara com uma pintura comum, até que Laura diz pra ele apertar o botão ao lado dela. Ao fazer isso, a maldição de Toji salta pra fora e assusta a Rand pra valer, para a diversão de Laura. Quando Rand recua de medo, ele acidentalmente aperta um botão errado, o que ativa um golem poderoso. Ao ver isso, Laura perde a graça e diz urgentemente pro Isaac encontrar o controle remoto do golem. Mas, enquanto isso, Rand leva uma surra do golem. Enquanto o monstro de pedra continua causando destruição, Rand pergunta pra Laura se pode ir com tudo contra ele. Laura dá permissão pra ele. No entanto, ela avisa Rand que ninguém conseguiu domar o golem até agora. Nesse momento, Rand se lembra da vez em que Lorraine disse que ele poderia derrotar um golem apagando um comando especial escrito na testa dele. Porém, depois que Rand não consegue encontrar esse comando, ele decide usar seu novo truque, a fusão de espírito de mana. Mas então Laura sussurra a palavra pare, e o golem para de repente. O Rand pensa que foi Isaac quem parou o golem com o controle remoto, já que ele pede desculpas por não conseguir controlar os itens mágicos. Olhando pro estrago, Rand se pergunta se vai ter que dar adeus às suas joias de família, já que não tem dinheiro para pagar os consertos. Por sorte, Laura diz que vai pedir para seus criados consertarem o corredor depois. Depois que isso é resolvido, ela pergunta a Rand se ele já decidiu o que vai escolher, mas ele diz que quer continuar explorando mais. Aventureiro mais fundo pelo corredor, Rand encontra uma sala misteriosa cheia de itens estranhos. Laura então explica que essa sala é dedicada aos materiais coletados de monstros, que podem ser usados para fazer remédios ou armas. Nesse momento, Rand percebe um frasco de sangue e imediatamente se sente atraído por ele. Percebendo isso, Laura diz a ele que é sangue de vampiro, então se ele ingerisse, também se tornaria um vampiro. Por curiosidade, Rand pergunta a Laura se ela tá falando a verdade, então ela diz que isso são apenas rumores, já que não há nenhum registro escrito de alguém se transformando em vampiro. Enquanto encara o frasco de sangue, Rand diz a Laura que já decidiu o que quer pegar. Mais tarde naquela noite, Rand pilota feliz sua nova aeronave na casa da Lorraine enquanto ela observa se divertindo. Acontece que Rand pode controlar a aeronave usando o cérebro, o que também sincroniza a visão deles, então no momento ele tá curtindo uma imagem em 4K dos peitos da Lorraine. Enquanto ele se diverte, Lorraine diz a Rand que ele deveria ficar sério por um momento e contar mais sobre os Letur, já que eles não só deram a ele uma aeronave mágica, mas também um frasco de sangue de vampiro. Rand admite que ainda não sabe muito sobre eles, mas tem certeza de que o sangue de vampiro é verdadeiro, pois conseguiu sentir isso em seu corpo. No entanto, antes que Rand se transforme em um vampiro brilhante como Edward Cullen, Lorraine o alerta de que aqueles que ingeriram sangue de vampiro ou morreram ou enlouqueceram. Antes que Rand possa tomar sua decisão, Lorraine diz a ele que não se importa em lamber seu pirulito podre, pois só quer que ele fique com ela. No entanto, sabendo do sonho de Rand de se tornar um aventureiro de ranking Mithril, ela diz a Rand que vai ficar ao lado dele, não importa qual decisão ele tome. Em resposta, Rand diz a Lorraine que decidiu que vai beber o sangue de vampiro. Ao ouvir isso, Lorraine pergunta a Rand por que ele tá tão desesperado para se tornar um aventureiro de classe Mithril. A princípio, o Rand fica surpreso com a pergunta de Lorraine, já que acreditava que já tinha contado essa história para ela. Então ele começa contando para Lorraine que nasceu em uma pequena vila chamada Hatala, que ficava bem longe da cidade. Por isso, seus pais costumavam usar charrete para comprar itens necessários para todos os moradores da vila. Um dia, eles decidiram levar Rand e sua amiga feia, Jinlin, que estava ansiosa para sair de sua vila em Ohio. No caminho, ela perguntou para Rand se ele estava animado para ver a cidade, e, como um fracote, ele admitiu que estava com medo, o que fez Jinlin zoar ainda mais com a cara dele. Ela então disse para Rand que seu sonho era se tornar uma aventureira para poder dar adeus a todos aqueles otários e viajar pelo mundo. Naquela noite, o sonho de Jinlin de ser a protagonista foi destruído quando um lobo branco apareceu e matou todo mundo que estava na charrete. Quando Rand estava prestes a virar petisco de lobo, Jinlin se jogou na frente do animal para que Rand pudesse sobreviver. Por sorte, um aventureiro apareceu e espantou o lobo, o que deixou Rand ainda mais revoltado, e ele perguntou ao aventureiro por que não tinha chegado antes.
Em vez de repreendê-lo, o aventureiro de bom coração pediu desculpas e o levou de volta para sua vila, onde Hank contou para ele sobre seu sonho de se tornar alguém tão forte quanto ele. Ao ouvir isso, o homem se apresentou como Wilfrid e disse a Hank que era um aventureiro de rank Mithril, então se ele quisesse chegar ao seu nível teria que derrotar mais monstros do que bandidos. Hank ficou tão impressionado com as palavras de Wilfrid que dedicou toda a sua vida a se tornar um aventureiro de rank Mithril. Depois de ouvir tudo isso, Lorraine diz a Rand que seus ancestrais devem ter salvado órfãos de um prédio em chamas, e que ele encontrou um aventureiro de ranking Mithril, já que eles são mais raros do que as esferas do dragão. Depois disso, Rand bebe o sangue venenoso de vampiro e imediatamente começa a gritar de dor enquanto Lorraine corre pro lado dele para acalmá-lo. Hank se encontra em pura agonia ao perceber que está se transformando em um novo corpo, o que o apavora enquanto repete para si mesmo que não quer se tornar um monstro feio. Nesse momento, Hank vê o rosto de Lorraine em sua visão enquanto ela lhe diz para lutar contra aquela sensação, lembrando de seu sonho de vida de se tornar um aventureiro forte e reencontrar Wilfrid. Na manhã seguinte, o dia segue normalmente para todos os outros civis de Malhout. Clop trabalha duro em sua oficina enquanto tenta e prepara uma nova espada para Hank que irá se adequar melhor a ele. Enquanto isso, Alice treina sozinha para poder se tornar uma aventureira como Hank, até que Lillian chega e diz que quer tomar café da manhã com todo mundo hoje. Em outro lugar, Rina se junta ao grupo de Raiz e Sati enquanto Sheila observa todos como uma mãe orgulhosa e diz para terem cuidado no labirinto, já que personagens secundários só têm uma vida. Enquanto isso, em outro reino, Hank acorda percebendo que essa é a primeira vez que dorme desde que se tornou um morto-vivo. Ele então se lembra da dor horrível que acompanhou cada evolução até recobrar consciência e vê Lorraine sentada à sua frente. Ao ver que ele acordou, Lorraine diz a Rand que estava lendo o livro sobre vampiros. Acontece que existem níveis nessa parada, e atualmente Rand está na base da hierarquia dos vampiros. Animado com isso, Rand pede para Lorraine examinar seu corpo, e ela diz que ele tem asas nas costas, o que significa que ele não precisa mais de Red Bull para ganhar asas. Red Bull te dá asas. Em seguida, ela conta para Rand que ele tem presas e olhos vermelhos injetados de sangue, que são todos sinais de evolução dele como vampiro. Rand fica radiante com isso, mas o que realmente o deixa feliz é quando Lorraine diz que ele voltou a ter a aparência de galã, o que significa que eles finalmente podem começar a quebrar camas.